Aguarde. Senha incorreta. Favor redigitar sua senha agora. Não é válido. Olá, bom dia com muita alegria. Começa mais um dia do nosso De Bem com a Vida especial do Amazonas, direto de Manaus, no meio dessa floresta linda, com esse calor maravilhoso aqui de Manaus. Hoje nós estamos nos preparando nessa manhã, o sol já está rachando, para conhecer o Encontro das Águas, um dos passeios mais impressionantes dessa cidade. Eu particularmente não conheço, nunca vi. Vai ser minha primeira vez tendo essa experiência junto com vocês aí do De Bem com a Vida. Então, meninas, se preparem, protetor solar, chapéu, porque agora nós vamos embarcar nessa viagem. Primeiramente, bom dia a todos. Eu sou o Aliomar. So, good morning. Yes. My name is Aliomar. I'm gonna be your guide today. Thank Nice you. to meet you. Aqui nós estamos é o cais de Manaus. É o porto principal da cidade. É chamado de Rodo. Aqui ninguém fala a palavra cais, é Rodo. Aqui nós estamos no Rodo. Já está quase aqui para embarcar, pegar a ponte que vai para o nosso barco, que vai nos levar para passear. Aqui era o porto original, né? A gente acabou de receber a explicação dizendo que aqui, cada pedacinho, cada tijolo foi todo trazido da Inglaterra e só montado aqui no Brasil. Vieram todos enumerados. E olha, é muito bonito, muito charmoso, porque aqui é um principal porto de Manaus, do Rio Negro, mas tem algumas áreas que, né, deixam a desejar. Mas vamos ver agora a beleza do rio. O Porto de Manaus, inaugurado em 1907, é considerado o mais original do Brasil. Construído em um cais flutuante, acompanha o nível das águas do Rio Negro, em épocas de grandes cheias e de secas também. Sua estrutura permite receber vários navios, de qualquer tamanho. Logo que foi inaugurado, o porto passou a ser o principal ponto turístico da época e recebia navios de luxo de toda a Europa. Mas saíam também do porto produtos de exportação da época, como a borracha, a castanha e a madeira. O Porto de Manaus teve a sua estrutura para a recepção de turistas reformada recentemente. E hoje, além de servir para embarque e desembarque de passageiros e mercadorias que vão e vêm das cidades do interior do estado, recebe também grandes transatlânticos de turistas de várias partes do mundo. Bom, agora a gente vai entrar nesse barco. Ele é todo de madeira? Todo de madeira. Chama o pessoal aqui da Amazon Explorer. E o senhor é o? Eu sou o Aliomar Barros. Aliomar Barros. Vem gente, todo mundo aqui ver o mundo rio. inteiro vem aqui ver essa nossa natureza aqui. É lindíssimo, É lindo, né? realmente. Muito bem. E o senhor falou que esse ano foi o ano que o rio mais subiu. Não, sim, exatamente. Julho o rio estava em cima da cidade lá. Transbordou o muro da cidade e os primeiros quartéis ficaram comprometidos. Muito bem, muito bem.
bem. A gente é um passeio de 6 horas, é isso? 6 horas e meia. 6 horas. Começa às 9, termina às 15h30. Vamos passear bastante, tem muita coisa para ver nessas 6 horas. Bastante coisa. Vamos ver o Encontro das Águas, é um fenômeno espetacular, né? O encontro do negro com os solimões. Depois vamos navegar dentro do Rio Amazonas. Depois temos uma caminhada na floresta amazônica, que seria de canoa com o Rio Alto. Seria os igarapés e igapós, né? Vamos visitar também o Lago das Vitórias Régias, que é a maior folha aquática do mundo. E depois vamos saborear uma peixada amazonense aí. Vamos comer o tambaqui, pirarucu e o tucunaré. Muito bem, olha só que delícia. Então a gente começa agora esse nosso passeio pelas águas do Amazonas, rodeado, o Amazonas é todo rodeado de rio. Tudo rodeado de rio, tudo. Os rios aqui parecem mar de tão grande, Realmente, né? as larguras aqui são imensas. Aqui na frente da cidade são 3,5 km e a mais larga desse rio são 24. Do Rio Negro, do Rio Amazonas, 96. Meu Deus do céu, é muita água doce que a gente vai conhecer aqui no nosso De Bem com a Vida. Eu sou o Aliomar e serei o guia dos senhores nessa programação que terá duração de 6 horas e meia aqui pelos rios da região. Aqui estamos no Cais de Manaus, dando início ao nosso passeio fluvial pelo Rio Negro, Rio Amazonas. Iniciamos aqui Manaus. Ó. Manaus aqui, vamos descer até o Encontro das Águas, que é aqui, o Negro com os Solimões, após a junção ao Amazonas. Depois do encontro, vamos navegar aqui, até aqui mais ou menos, vamos desembarcar na costa do Chiboré, iremos dar uma caminhada na floresta amazônica. Nessa caminhada chegaremos à margem de uma lagoa, onde vamos ver as Vitórias Régias. Voltamos para cá, vamos almoçar, aqui fica o nosso restaurante. Depois do almoço, de volta a Manaus. Há pelo menos 1 milhão de barcos na Amazônia. Perto de 100 mil são registrados. Os outros são canoas, catraias, lanchas e regatões que navegam sem documento nem fiscalização numa rede de artérias fluviais que ninguém sabe nem precisar. Só de rios navegáveis para grandes barcos são 25 mil quilômetros, mais que o dobro das estradas existentes pavimentadas. Praticamente tudo que é produzido e consumido na Amazônia viaja de barco ou de navio. As grandes cidades ficam à margem dos rios, assim como as mais isoladas casas de caboclo. Estão assentadas também sobre as palafitas. Milhares de habitações flutuam, construídas em cima de toras amarradas com cipó. O colete salva-vida é o cinto de segurança por aqui. Passear nas gaiolas, como se chama esse tipo de embarcação, é a forma de entender a ligação tão linda desse povo com o rio. Por meio dele, as pessoas vão para suas cidades do interior e as mercadorias vão e vêm. Bom, a gente está passando agora aqui por esses barcos, são chamados de gaiola aqui. Esses barcos são praticamente ônibus da água. Esses barcos, muitas cidades, é a única maneira de transporte deles para cá, como Tabatinga, Belém, 4 dias de viagem, 5 dias de viagem. O interessante é que eles dormem nesses barcos em redes. Então, é realmente uma maneira alternativa, barata, que a população do interior pode vir de Belém, pode vir das outras cidades, subindo o rio e vindo até aqui a capital, se abastecer de alimentos, de produtos, visitar e voltar depois para a sua cidade natal. Tá? Então, um pouquinho da cultura desse rio
que não é só a beleza que a gente vai conhecer, tão grande, mas também o quanto ele leva o alimento, o quanto ele também é um meio de sustento para toda essa região, o quanto ele atrai turistas do mundo inteiro. Então a gente está começando o nosso passeio nesse rio maravilhoso. É muito bom porque, diferente da terra, aqui venta bastante, né? A gente estando aqui no barco, tá sempre ventando e aí você não sente tanto calor aqui de Manaus. Então muito bom, muito gostoso. A gente ainda tem mais algumas horas de passeio aqui, já tá muito agradável, já encontrei meu cantinho aqui. O sol tá agradável, não tá irritante não. E aqui a gente vai vendo todo o comércio que se desenvolve à beira do cais, à beira do porto, de todo mundo que vem de vários cantos para cá. Muito interessante, porque se você vê por todos os lados, muitos desses barcos, que é uma alternativa barata de condução, todo lugar, né? Que, olha lá, aqui mesmo saindo, o pessoal sobe e volta para todo lado. Então aqui a maioria são desses barcos, você vê poucos desse porto aqui, você não vê quase lanche, iate ou barcos de pescas grandes, quase não se vê. Muito característico da cultura, né? Cultura brasileira. E a gente está nesse barco de madeira também, passeando com vocês. Vai vendo ali, ó, Yamaha, são várias empresas grandes instaladas também aqui em Manaus, né? Sabe o que eu vou fazer agora? Vou tomar um suco de cupuaçu que eu ainda não tomei e vou te contar como é que é. Para quem nunca experimentou, para quem nem conhece a fruta do cupuaçu, aqui é muito abundante, no norte do país, em Manaus. Então, a gente vai degustar daqui a pouquinho. Olha lá, o porto que a gente mostrou, o cais, tem várias informações. A natureza, na verdade, aqui é o que mais encanta. Natureza maravilhosa, e a gente vai conhecendo um pouquinho também da cultura local. Para quem já mora aqui em Manaus e acompanha de Bem com a Vida, não tem muita novidade. Mas para nós, Brasil todo, estamos vindo descobrir um pouquinho mais do Brasil, junto com você no nosso especial de verão de Bem com a Vida. Bom, olha aqui, ó, já chegou meu suco de cupuaçu, uma das delícias do Amazonas. Vou experimentar. Delícia. Ele é bem consistente, delicioso, muito bom mesmo. Não dá pra explicar o sabor, tem que vir degustar. Agora olha outra coisa que a gente encontra aqui, ó. Guaranabaré. Esse eu nunca tinha visto também. E é Antártica, né? É Antártica. Aqui é muito engraçado. Todo lugar tem xarope de guaraná. Guaraná de várias maneiras. Eu vou experimentar esse aqui. Gostoso, diferente. Não sei explicar o que é diferente. Parece que o xarope é diferente. Mas é bom também. Eu sou, sem fazer propaganda, eu sou maior fã de Guaraná, gosto demais. Faz maior sucesso comigo, Guaraná. Esse aí tá uma delícia. Bom, tem muita coisa que a gente vai ver ainda. E você vai acompanhando todo esse passeio hoje, passeando junto comigo, passeando junto conosco por esse rio. Gente, rios tão grandes assim. Imagina que a maior extensão desse rio chega a ser, de largura, de margem a margem, a distância de São Paulo a Campinas. Mas é muito
grande, muito grande, muito grande. Então, Deus abençoou o Brasil com muita água doce, com muita beleza natural. E é muito bom como brasileira poder vir conhecer. Eu, né, já depois de uma idade, não conhecia essa beleza natural que o Brasil apresenta para nós. E estou muito feliz que nós escolhemos esse lugar para conhecer de perto. Hoje, de Bem com a Vida, navegando pelo Rio Negro. E nós vamos ver daqui a pouquinho, você não sai daí. Porque a gente continua passeando. Vou te mostrando cada ponto, olha lá. Deus deu a vida para cada um, cuida. É engraçado aqui porque são ônibus, quase ônibus mesmo. Eles colocam frases, tem um pouco da expressão deles nos barcos também. Olha o que tem de barco aqui, gente. É muito mesmo. Então a gente continua passeando por esse rio e daqui a pouco estou muito curiosa. Eu quero ver, nós vamos ver o encontro das águas. Tem até um capítulo do livro da Bispa que é fruto de uma viagem que ela veio para cá, onde ela viu o encontro dos rios. Eles têm cores diferentes e ela falou de uma experiência que ela teve com Deus, vendo esse fenômeno que acontece aqui da natureza, lindíssimo, e eu já estou com ele na minha cabeça, uma imagem, mas eu quero ver ao vivo. Eu acredito que eu vou ser surpreendida. Bom, aqui no barquinho desceu já um pessoal, moradores, eles trazem aqueles artesanatos que a gente já mostrou pra vocês. Que a gente já conheceu corujinha. O que eu achei de diferente aqui foi esse preguiça, ó. Ele penduradinho assim, ó, ó que graça. Ele é peso de um isopor, nunca vi uma madeira tão leve assim. Uma graça. Olha aí, ó, xícaras, Manaus, um jacaré, tudo talhado na madeira, ó. O que mais tem? Tem martelinhos de índio aqui, ó. Ó. Bichinho esse, né? Olha, gente, essas clanches aqui são elas você pode usar na cidade perfeitamente. R$30 aqui, R$30. Essa aqui R$30 e tudo assim, 30, R$20, não passa disso. Tem esses colares, as sementes, outros modelos de bolsa, maior um pouco. Será isso aqui, né? Ah, de pôr no cabelo. Gostei disso aqui, bonito. O que você mais vende aqui? O que é sucesso? Olha esse que bonito. Quanto é esse aqui? 10, 5. 5. E esse aqui, pra que serve esse? Da pássaro. Você assovia aqui? Que legal! Você vai tampando aqui? Mais profunda. Bom, olha só, essa aqui é a última ilha do Rio Negro. E o interessante dessa ilha é porque ela é inabitada. Por que ela é inabitada? Porque ela fica todinha coberta de água.
Olha lá, o guia está explicando isso agora. Em julho ela desaparece, não existe mais. Essa é a última e some com a subida do rio. Então imagina, né? Quanta água que precisa para cobrir uma ilha toda. É muita água. E a velocidade do rio Amazonas de 8 a 9 km por hora. Então esta é a razão do rio Amazonas ser um rio bem barrento, forte erosão desde as cabeceiras. E esta cor escura no Rio Negro vem de decomposição de material orgânico em suspensão e também uma rocha escura no leito do rio, de nome Uatumã. Já foi comprovado que esta rocha Uatumã também é uma das responsáveis por essa cor escura no Rio Negro. E aqui no encontro das águas, a profundidade oscila de 85 a 90 metros. E o Rio Amazonas, senhores, já está tão largo aqui nesse trecho, que estamos ali na reta, ela é uma ilha muito grande, já dentro do Rio Amazonas. Chama Ilha de Terra Nova. Para ter uma ideia do tamanho da ilha de Terra Nova, se nós fôssemos circundá-la com esse barco aqui, que corre mais ou menos uns 20 km por hora, levaria umas 16 a 17 horas. A temperatura do Rio Negro, 25 a 26 graus. A temperatura do Rio Amazonas, 21 a 22. O Rio Negro, o rio que banha Manaus, tem sua nascente em território venezuelano, passando por território colombiano também. Agora não chega a ser navegável até a Venezuela, nem até a Colômbia, porque é um rio muito encastoeirado, muito rochoso, torna-se perigosa a navegação para descer o rio especialmente. E o Amazonas vem do Peru, lá das Cordilheiras dos Andes, e ele chega a ser navegado até Iquitos, no Peru, em navios petroleiros de grandes calados, sem nenhum problema. Nós ainda estamos no Rio Negro, o senhor Leomar vai nos explicar agora tão esperada, né, encontro dos rios, que é a nossa expectativa, que é o que a gente veio conhecer principalmente aqui nesse passeio. Explica pra gente, senhor Leomar, por que essa diferença, aqui esse encontro e um pouquinho da história desses rios? Então, os rios se encontram aqui, né, a 18 km do porto de Manaus, e eles correm em paralelo, tipo assim, uns 16 km, em direção à esquerda, sem misturar. E a razão dos rios não se misturarem é devido à temperatura ser diferente, a densidade da água e a velocidade das águas também. Por exemplo, a velocidade do Rio Negro é de 2 a 3 km por hora e a velocidade do Rio Amazonas de 8 a 9 km por hora. Então essa é a razão do Rio Amazonas ser um rio bem barrento, né? Forte erosão desde as cabeceiras. E essa cor escura no Rio Negro vem de decomposição de material orgânico em suspensão e também uma rocha escura no leito do rio de nome Uatumã. Já foi comprovado que essa rocha Uatumã também ela é uma das responsáveis por essa cor escura no Rio Negro. E aqui no encontro dos rios a profundidade oscila de 85 a 90 metros. E o Rio Amazonas não é tão largo aqui nesse trecho, que estamos ali, ó. Ali é uma ilha muito grande, já dentro do Amazonas. Chama Ilha de Terra Nova. Se nós fôssemos circundá-la com esse barco aqui, que corre mais ou menos 20 km por hora, levaria umas 16 a 17 horas. O Rio Negro tem sua nascente em território venezuelano e o Amazonas no Peru, lá nas Cordilheiras dos Andes. E ele chega a ser navegável até Iquitos, no Peru, em navios petroleiros de grande calado, sem nenhum problema. Só para ter uma ideia da distância, de Manaus a Iquitos, no Peru, em navios petroleiros, que é bem mais veloz que o nosso barco aqui, que corre numa faixa de 20 km por hora, levaríamos 10 a 12 dias, beirando 2.000 km de água. Muita água doce. E essa água toda segue para o oceano daqui? O Oceano Atlântico fica a 1.650 km de Manaus. Recebe toda essa água. E esse rio aqui é fundamental para toda a população, para toda essa região, né? Com certeza. Manaus vive em torno desse rio aqui, né?
Sem o rio aqui, nós não somos nada. Verdade. Isso aqui é a nossa BR. Com certeza, né? Muito bom, obrigada. Então tá aí a explicação para o Encontro dos Rios. E a gente vai ver agora, é visível, né? A olho nu. Bem visível, bem nítido as cores. O Amazonas tem uma água barrenta, quase que amarela. E o Rio Negro, uma água negra, com certeza. Tá no nome. E a gente vai ver essa imagem lá no fundo do barco e acompanhar isso com as explicações desse passeio, porque ainda hoje a gente passeia dentro da selva, né? Da mata. Vamos conhecer a selva amazônica. Vamos dar uma caminhada quase de 1 hora na floresta amazônica, que seria de canoa, com o rio alto, né? Seria os igarapés e os igapós, que é a mata inundada de modo geral. Os igarapés e os igapós só acontecem de março a agosto, quando os rios estão altos. Muito bem. E hoje, porque está um período que os rios estão baixos, a gente vai fazer isso a pé. O que se vê nesse passeio? Nesse passeio a pé dá para ver algumas aves, né? Ver macaquinho de cheiro, que é um macaco tipo sagui. Às vezes ver bicho preguiça. E no final da trilha, vocês irão conhecer a maior folha aquática do mundo, que é a Vitória Regia. Muito bem, muita coisa boa para a gente conhecer ainda então hoje. A gente vai lá para o fim do barco agora, ver esse encontro das águas, depois dessa ótima explicação para você entender o porquê. Tudo isso aqui, acho que é a maior riqueza do Brasil, né? Certeza. Com certeza. E é nosso esse. E é nosso, é nosso. Vamos lá ver como é que é essa gestão. Bom, a gente acabou de descer, tá ali o nosso barquinho parado, poitado aqui por essa trilha. A gente agora caminha para conhecer o pulmão do mundo, essa floresta que é conhecida mundialmente, que agora nós vamos caminhar por ela e conhecer, Gilberto, Floresta Amazônica. Aqui temos o Rio Amazonas aqui atrás, só que está acima do encontro é o Solimões, mas é o mesmo Amazonas, aqui é o Rio Negro. Aqui estamos caminhando agora, vocês voltando aqui na época de Rio Alto, abril, maio, junho e julho, isso aqui eu faço de canoa com os visitantes. Isso aqui se transforma no igapó. Igapó então é igarapé. Então essa mata ela fica praticamente 5, 6 meses na água, 5, 6 meses em terra. Aqui não tem animais de grande porte, porque aqui inunda uma vez por ano, né? Tem muito macaco nas árvores, muito passarinho de manhã cedo. Tem bicho preguiça também. Cobra tem à vontade. Juliana, vem cá. Não vamos pisar nas cobras aqui na caminhada, hein? Eu tô aqui, gente, olha só, a raiz dessa árvore me esconde perfeitamente. Linda, uma das coisas que eu tô gostando de ver aqui são as raízes. Olha aqui, ó, até onde tá ali escuro, até onde a água subiu esse ano. E as árvores aqui, elas vão sendo desenhadas, as raízes,
são verdadeiras obras de arte. Fala a verdade. Esse tronco aqui, por exemplo, torcido, se você pendurar em qualquer lugar, isso é que é uma escultura feita pelas mãos de Deus. Olha que coisa mais linda. E elas também vão sendo desenhadas por causa das enchentes, das águas que elas ficam completamente submersas por vários meses. Olha que trabalho mais lindo aqui, no meio da floresta amazônica. De bem com a vida, você está entendendo isso? Nós estamos no meio da floresta amazônica, das maiores florestas do planeta. Pena que ela vem sendo devastada há muitos anos e continua. Hoje mesmo nós estávamos vendo uma notícia de que nos últimos 3 anos a devastação aqui equivale ao tamanho do continente da Grã-Bretanha. É muita árvore que é derrubada, né? Mas isso é muito triste porque, ó, a gente vê ali árvores cortadas, isso aqui não é nada, né? O que deve ter aí de devastação é muita coisa. Mas a gente está aqui numa trilha ecológica, conhecendo, e você vê aqui pessoas de todas as partes do mundo, todas as nacionalidades. Tem alemão, tem coreano, tem chinês, japonês, brasileiro, pessoas da região, do norte. Todo mundo quer conhecer de perto essa obra-prima desenhada pelas mãos de Deus. Vamos continuar caminhando. O bom é que agora aqui, por causa da mata, o calor não é tão forte. Mas logo que você desce do barco, é um calor de queimar. Parece que puseram ferro em cima do teu pé. Muito quente mesmo. Mesmo. Agora não. As árvores, as copas das árvores protegem, tem sombra. A gente vai caminhando e você, junto comigo, caminhando no nosso brincadeira. Bom, até que a caminhada é tranquila, não tem muita montanha, nada, é plano, coberto de árvores, sombra. Interessante é que ele falou daqui que essa árvore, ela dá sim, né, a borracha, só que não é bom para fazer a borracha. Isso aqui é bom para fórmica e outras utilizações. Ele estava falando pra gente, esse tipo de árvore. Agora, o que ele falou que é interessante, que a frutinha dessa árvore alimenta os peixes. Ele falou que a maior parte dos peixes do rio Amazonas se alimentam de frutas. Olha que interessante. E a isca também para pescar esses peixes. Então, estamos aprendendo muita coisa e você aprendendo junto conosco. Aqui no nosso Bem com a Vida, a gente continua caminhando. Olha que coisa mais linda essa floresta. Olha que coisa mais linda, olha isso. O Diego vai passear aqui desde baixo para você admirar junto comigo a beleza natural desse lugar. Não acaba mais. São árvores realmente 30, 40, 50 metros, é uma coisa de louco. Centenárias mesmo, né? Maravilhosas. Muito lindo, muito lindo.
continuou caminhando, o barulho dos pássaros é lindo, lindo, emocionante. E agora a gente chega aqui num ponto desse passeio que a gente vai lá descobrir o que que é. Vamos ver. Gente, nós estamos aqui nesse ponto da nossa trilha. Chegou nessa flor enorme, folha linda, que ele vai explicar um pouquinho pra gente. Está mostrando aqui o avesso dela, como que ela fica tão grande de boia. Olha a estrutura dela, toda coberta de espinhos. Por isso você tem que ter um jeitinho certo de pegar. E ela, com preço distribuído, suporta até 30 quilos. Bom, ela chega a suportar de 15 a 20 quilos quando ela atinge a 2 metros. Aqui tem 1 metro mais ou menos. 1 metro mais ou menos. O tamanho máximo é 2 metros, ela tem uma borda de 3 a 4 centímetros, suporte de 15 a 20 quilos em cima. Claro que esse peso não é distribuído em cima da folha. E uma folha dessa tem duração só de máximo 2 meses. Como vocês estão vendo, cheia de espinhos, que é a defesa natural da planta contra os animais. Essa planta é a cara da Amazônia. Da Amazônia. Então, essa planta ela vem lá do fundo da lagoa, fosse uma batata, um inhame enorme. Aí solta as ramificações para as folhas e para as flores. A média, cada 10, 12 folhas dessas vem uma flor, e a flor só abre à noite quando a temperatura se ameniza. Ela não gosta da luz solar. E a flor, quando aberta, é do tamanho de um prato, tipo assim, uns 12 a 15 centímetros mais ou menos, tem uma folha. Que legal. E a flor em 3 dias tem 3 cores diferentes, branca, rosa e roxa, e ela morre. Conhecida como Rainha dos Lagos, o nome Vitória Régia foi dado à espécie natural mais famosa do Amazonas em homenagem à Rainha Vitória da Inglaterra. A sua folha pode medir até 1,80 m de diâmetro. As suas bordas são levantadas e espinhosas. Suas raízes se fixam no fundo da água, formando um bulbo ou uma batata com um cordão fibroso revestido todinho de espinhos. Com o passar do tempo, a flor muda de cor, do branco para o rosa, ficando aberta durante o dia e fechada durante a noite. Na seca, as vitórias régias praticamente desaparecem, mas retornam nas cheias. Lindes, tô amando, espero que você também esteja gostando. Gente, geladinho no meio da nossa passeio aqui pela floresta amazônica, ó. O pessoal já deixa aqui preparadinho, delícia. Ó, no gelo. Coquinho gelado. E eu acho que o coco daqui é diferente do sabor do coco lá de São Paulo. Depois de tomar um coco delicioso desse, que parece que vem adoçado, que em São Paulo não tem sabor. Olha só agora, ó. Já a pazinha do próprio coco aqui, ó. A gente vai cavando. E no caminho de volta já vai comendo um coquinho fresco. Delicioso, deliciosíssimo. Volta agora pelo próprio Rio Amazonas, o Rio Negro, e vai até o nosso lugar de origem. E nós vamos aqui monitorando. Se a gente achar algo de interessante e bonito, a gente vai mostrando para você no De Bem com a Vida. O lindo de toda essa natureza é que
o céu é maravilhoso, né? As pessoas todas procuram muito bem atender o turista, isso eu achei interessante. Muitos deles falam inglês também e estão preparados sim para receber os visitantes, apesar da estrutura ser bem orgânica, assim, tudo muito natural, né? Tudo muito bem limitado algumas vezes, mas também o que é ideal porque você não perde a experiência da natureza. Se fosse mais estruturado que isso, ia perder a graça, não ia ser tão, né, floresta amazônica do jeito que tem que ser. Então a gente já está agora no nosso caminho de volta. Esse é um passeio que com certeza, vindo a Manaus, inclua no teu roteiro de viagem, inclua, né, nos teus planos, porque é um lugar maravilhoso, muito bonito mesmo, e nós estamos amando. E você também viajando junto com o De Bem com a Vida sobre as águas do Rio Amazonas. Gospel de Bem com a Vida! Eu tenho mais um testemunho que eu sei que vai edificar a tua fé. E se você tiver alguma coincidência com a história dele, pode ser a chave para mudar a tua vida. Hoje eu vou conversar com o Fabiano. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, sim. Fabiano, a gente está conhecendo um pouquinho dessa cidade. Essa cidade é muito bonita, tem frutas deliciosas, o açaí daqui é maravilhoso. Não se come em São Paulo o açaí que existe por aqui, mas aqui tem um povo que ama a Deus, que renasceu em Cristo. E a tua história foi assim, Fabiano, você convivia com as drogas desde os 10 anos de idade? Desde os 10 anos de idade, desde que minha mãe faleceu, quando eu tinha 10 anos, aí eu comecei a andar com certas pessoas, né? 10 anos de idade. Tua mãe faleceu do quê? Ela tava doente, não sei do que, eu era tão pequena, eu era novo, mas ela morreu na cama, ela. Tava doente, tava meio doente. Aí eu comecei a andar com certas pessoas, aí eu comecei a usar droga, depois comecei a vender droga. Depois me envolvi com séries na criminalidade, né? Andando com certas pessoas. Roubava? Não, roubava não. Uma coisa que eu nunca fiz foi roubar. Amém, que bom. Graças a Deus nunca roubei, nunca assaltei. Meu envolvimento foi só com droga mesmo e... Aí eu me envolvi, lá em casa eu fiz uma casa de bocado, lá na minha casa era uma bocada, meu pai não dormia direito, não tinha sossego. A vizinhança não aguentava mais. E eu aterrorizava mesmo, né? Vendia droga desde pequeno mesmo, mas desde quando eu era pequeno, Deus já tinha um propósito na minha vida e foi passando um tempo, eu fui crescendo, aí eu fiquei eu pegava a droga, depois comecei a consumir a droga do traficante, depois eu fiquei devendo ele, depois fui várias vezes ameaçado de morte e sempre com livramento para minha vida, assim, muita oração sobre a minha vida. A vizinhança orava por mim, que só era meu pai e meus irmãos, né? E eu sou o caçula, que dava mais trabalho lá em casa. E eu ia para a igreja, eu escutava a palavra assim, mas não me edificava em nada assim, eu nem tava nem aí para a palavra de Deus. Não entrava no teu coração? Não entrava no meu coração. Aí foi que uma vez eu fui ameaçado de morte, vi meu amigo morreu, aí eu pensei também que eu ia morrer, comecei a consumir droga. Eu surtei, saí de casa, fiquei na rua mais de uma semana,
perdido na cidade. Aí botaram meu nome nas ruas, né? Procura-se Fabiana. Aí eu fiquei mais de uma semana desaparecido até que me encontraram. Aí me encontraram e eu fui pro centro psiquiátrico. Eu tava louco, eu tava sujo, tava negro. Ninguém me reconhecia. O Senhor me livrou da loucura, o Senhor. Glória a Deus. E foi passando muito tempo assim, eu pensei que eu nunca ia ser liberto. Você fica emocionado porque de lembrar, acho que foi a pior fase da tua vida. Foi quando você viu que o inimigo podia destruir a tua vida também. Como fez com o teu amigo. Tem marca também de ter já me matar, já alucinado, as marcas. Tô vendo, você tentou se matar algumas vezes, 2 vezes. Muitas vezes já. Já tive umas 3 overdoses, quase que eu morro, meu pai desesperado, a vizinha sempre me ajudando. E foi passando muito tempo, eu sofri desde... Eu tenho 9 anos foi 9 anos das drogas, sofrendo. Mas só que o Senhor me resgatou, até que tomei um posicionamento depois, né? Ia pra igreja e não entrava, aquela palavra nunca entrava, né? Mas só que uma vez aí eu fui preso, quando já tive 17 anos, ia fazer 18 anos, eu fui preso. Aí foi quando eu conheci o Ministério Renascer. Foram evangelizar lá embaixo, lá que eu tinha sido preso. Aí me convidaram para ir lá, os jovens, Felipe, o pessoal do O2, né? Foram lá no Hip Rap, onde que eu vendia droga lá, que só era eu que vendia lá, né? Desde novo lá. Aí os pessoal foram me convidando, aí eu não acreditava, né? Aí eu não acreditava na recuperação, na libertação, né? Eu ia pra igreja, às vezes eu ia drogado. Às vezes eu ia assistir ao culto. Foi quando tudo começou assim a mudar. O amor que a igreja tem, que a igreja teve me abraçou, foi na hora que eu mais precisava. Nem minha família, ninguém não acreditava em mim mais. Entendeu? Eu tenho um filho de 3 anos, Fabrício, entendeu? Eu não sou assim, porque eu sou todo brincalhão, entendeu? Sou mais criança que o meu filho, entendeu? Mas se você acreditou que você poderia ser diferente do que a tua vida inteira você foi, e você realmente, hoje faz 1 ano que você está na igreja, e você está transformado? Estou transformado sim, estou liberto. Hoje eu sou amado por todos lá na igreja, sou filho. A minha família, o meu maior renascer. O meu maior testemunho é a igreja o meu maior testemunho é a igreja que o amor tem por mim. Amém. Entendeu? Que te amam, que é o colo de mãe, que é o abraço do pai. Você encontrou todo o amor que você sentia falta, você procurou nas drogas, não encontrou, procurou nas ruas, não encontrou, estava te esperando dentro da igreja? Dentro da igreja, eu nunca pensei que ia vir essa mudança na minha vida, né? Hoje eu me olho no espelho, né? Como diz aquela música do Taz, né? Aquela música linda, maravilhosa e assim, muitas pessoas da igreja fazem parte da minha história, entendeu? Todos os membros, todos gostam de mim, o Bispo João que mais me ajudou, me abraçou na hora que eu mais precisei, Pastor Iali, Presbítero Bruno, eles são pra mim eles foram meu pai, entendeu? Que cuidaram de mim, tiveram paciência, acreditaram em mim e assim, o presbítero de Gel que acabou de dar o testemunho, sim, tá sendo um pai pra mim, entendeu? A minha família não tá liberta ainda, mas através de mim eu vou ser um canal de bênção sobre a minha família. Glória e assim, eu vivia nas drogas e era só, eu moro no Hip Rap, que é um ladeirão. Assim, eu não saía dali, ó. Eu não conhecia nada, eu não conhecia nada, não conhecia shopping, não conhecia nada. Só era um das drogas ali. Usava droga, vivia ali desesperado, entendeu? Não tinha mais nem roupa, não tinha nada, não tinha mais nada, entendeu? Eu já tava viciado, eu era traficante, acabei consumindo, Hoje você está trabalhando? Hoje eu tô trabalhando no estacionamento da igreja lá. Deus. Trabalho na igreja, né? Amém. Tua vida mudou. Você renasceu em Cristo. Renasci para a honra e a glória do Senhor. Obrigada, Pai. Deus abençoe tua vida, viu? Glória a Deus pela tua vida, pelo teu testemunho. Gente, é muito bom a gente poder sair de São Paulo, voar para cá, chegar aqui. E não tem como não se emocionar,
de ver de novo se repetindo aquilo que aconteceu quase 30 anos atrás, há mais de 25 anos atrás, dentro da minha casa, com o apóstolo, com a bispa, continua acontecendo nas igrejas Renascer em Cristo. Você é da dança também? Eu faço parte da dança, sou o único menino da dança, eu sou dançarino, eu sou tudo lá na igreja, faço tudo por amor, tudo para Deus e eu sou honrado em tudo. Amém. Glória a Deus. Deus tem trazido os seus príncipes para renascer, para ter uma nova vida. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você que tem um filho nessa situação, você mesmo está nessa situação, acho que o Fabiano pensava algumas vezes, eu nunca vou conseguir me livrar das drogas. Você gostava de usar droga? Gostava, para mim era tudo, era teu mundo aquilo. Aquilo era meu mundo, que quanto mais eu cheirava, mais eu ficava alucinado. Os meus amigos ficavam até impressionados comigo, porque quando eu usava, eu não bebia nada. Aí o diabo se apossava em mim, já perdia o controle, ficava alucinado, querendo me matar. Tentei me matar várias vezes. Olha, e hoje nunca mais. Nunca mais, para a honra e a glória do Senhor. Glória a Deus. Louvar o Senhor. Aleluia. E ser um grande pastor. Um pastor, um bispo. Amém. Porque Deus é fiel e Ele é comigo. Aleluia, Deus é fiel, que esse testemunho possa edificar a tua vida, que você possa procurar uma igreja aqui em Manaus, esse pessoal maravilhoso está te esperando para renascer em Cristo, mas que você possa, acima de todas as coisas, enxergar que Deus tem uma nova história e tem um renascer em Cristo para você também. Testemunhas no nosso verão especial para edificar a tua fé, encher teu coração dessa chama viva que é o amor de Jesus Cristo.